programa que leia um número inteiro entre 1 e 7 e escreva o dia da semana correspondente. Caso o usuário digite um número fora desse intervalo, deverá aparecer uma mensagem informando que não existe dia correspondente. Não existe dia com esse número. Bom, existem algumas formas da gente resolver este exercício. Eu vou tentar resolver ele de uma maneira um pouco mais simples para o entendimento e depois eu resolvo da forma como deveria ser. Então vamos lá. Primeiro, nós precisamos ler um número que vai corresponder ao dia da semana. Então a gente precisa de uma variável para guardar esse número. O dia da semana não pode ser quebrado, não pode ser 1,5, 2,5, tem que ser um número inteiro. Então a variável que vai guardar o dia é uma variável do tipo inteiro. Na sequência, eu informo o usuário o que ele precisa fazer para ele saber o que ele precisa digitar. Então eu vou informar para ele por meio do comando printf. Printf escreve no console. Printf digite um número entre 1 e 7. Na sequência eu faço a leitura desse número, scanf. Lembrando que o comando scanf permite a leitura de dados pelo teclado. Então o usuário vai digitar alguma coisa pelo teclado, ao pressionar Enter, o scanf recupera o valor que foi digitado. E como é que ele faz isso? Ele guarda esse valor dentro de uma variável. Então, analisando essa linha de código, a gente tem o scanf, porcentagem D, porque o número, o valor, a variável que eu estou lendo, ela é do tipo inteiro. Então eu vou ler um inteiro e vou guardar na variável dia. Bom, agora que nós temos número 1 vai corresponder a domingo, número 2 a segunda, número 3 a terça, número 4 a quarta e assim por diante. Então a gente tem que verificar, a gente tem que fazer testes. Como assim? Nós vamos testar se o usuário digitou o número 1, nosso programa deve escrever domingo. Se o usuário digitou o número 2, nosso programa deve escrever segunda. E assim por diante. Então esse teste em C ele é realizado por meio do comando if. Então, a gente vai fazer if, que significa se o dia que nós lemos lá no comando scanf. A gente leu o dia e guardou o dia que o usuário digitou aqui. Se o dia for igual a 1, nós vamos mandar uma mensagem printf domingo. Bom, lembrando que comparação na linguagem C é realizada com dois iguais. Se nós colocarmos um igual só, isso não é uma comparação, isso é uma atribuição. O que é atribuição? Eu vou jogar dentro da variável dia o valor número 1. Eu não quero fazer isso, eu quero testar. Então, para mim comparar coisas, eu utilizo dois iguais. Bom, essa é a forma mais simples de resolver. Então, se o dia for igual a 1, ele escreve domingo. Se dia for igual a 2, ele vai escrever segunda. Se o dia, if dia igual a 3, ele vai escrever printf, para escrever no console, terça. Se o dia for igual a 4, ele vai escrever quarta. Se o dia for igual a 5, ele vai escrever quinta. Se o dia for igual a 6, ele vai escrever sexta. E por último, se o dia for igual a 7, ele vai escrever sábado. Bom,
Essa é a forma mais simples de nós resolvermos este problema. A gente informa ao usuário o que nós precisamos que ele digite um número. Nós, por meio do comando scanf, lemos esse número, guardamos esse número na variável dia, e aí nós verificamos. Se o dia for igual a 1, ele escreve domingo. Se o dia for igual a 2, ele escreve segunda. E verificamos para todos os dias. Essa é a forma mais simples que tem de resolver. Bom, vamos rodar o programa para ver o que acontece. Digite um número entre 1 e 7. Vamos digitar aqui o 4. Quarta. Bom, faltou uma última condição aí, né? Vamos fazer de novo um teste. Digite um número entre 1 e 4. Número 1. Domingo. Está funcionando. Faltou a última parte do nosso programa. Deverá aparecer uma mensagem informando que não existe dia da semana com esse número. Faltou o último teste. Esse último teste é o seguinte, vamos lá. Se o dia for menor do que 1, menor do que 1, dia 0, menos 1, não tem dia correspondente a estes, né? Se o dia for menor do que 1, ou se o dia for maior do que 7, nós vamos escrever dia inválido. Eu não coloco acento, porque o C não funciona no acento, né? Por isso que eu não coloco acento nas palavras. Então, se o dia for menor do que 1 ou o dia for maior do que 7, ele vai mandar uma mensagem dizendo que o dia é inválido. Vamos rodar de novo? E aí a gente vai colocar um dia fora aí, 9. 9 está fora da especificação, dia inválido. Bom, vamos colocar outro número, 10, dia inválido. Bom, essa é a forma mais simples de resolver, né? Não é a forma mais correta de se resolver. Bom, existe o else if. Com else if, as coisas ficam um pouco mais bem elaboradas. Então vamos tentar resolver esse problema com o else if. Bom, então vamos lá. Se o dia for igual a 1, ele vai escrever domingo. Else significa senão. E o if é um teste de novo. Senão, se o dia for igual a 2, o que ele vai fazer? Ele vai escrever printf segunda. Senão, se o dia for igual a 3, ele vai escrever terça, sem caracteres especiais. Se não, se o dia for igual a 4, ele vai escrever quarta. Ponto vírgula. Se não, else if. Se não, se o dia for igual a 5, ele vai escrever quinta. Se não, se o dia for igual a 6, ele vai escrever printf sexta. Se não, se o dia for igual a 7, ele vai escrever sábado. E se ele não for nenhum destes, ele vai escrever dia inválido. Ele não é domingo, ele não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 6, não é 7. Se ele não for nenhum dos anteriores, ele vai escrever dia inválido. Porque nós fizemos todos os testes. Se não é encaixado em nenhum dos outros testes, ele vai cair nesse else aqui. E nesse else é dia inválido, porque ele testou todos os anteriores. Então vamos tentar rodar. Digite o número entre 1 e 7. Vamos colocar o 7. Sábado. Outro teste. Vamos colocar o número menos 8. Dia inválido.
Bom, pessoal, essa foi a resolução de mais um exercício. Até a próxima!